Olá pessoal, aqui é o cara concurseiro, te ajudando a não perder o restinho dos cabelos que você tem aí. Hoje vamos falar mais um bloquinho aí da provinha do STJ 2024, mais algumas questões agora sobre circuitos de eletrônica de potência, na prova de engenharia elétrica do STJ 2024. Vamos lá? Primeira questão é a questão 63. Ele fala o quê? Em condição de bloqueio direto, o tiro do tipo SCR, devido ao fato de possuir quatro camadas semicondutoras, apresenta em sua operação alta rejeição à influência de taxa de variação de tensão no tempo entre os terminais de anodo e cátodo. É, Vamos lá. Como é que funciona o SCR? O SCR, ele é parecido com um diodo, mas ele tem mais uma perninha aqui que a gente chama ele de gate. E como é que ele funciona? Para ele entrar em condução, eu preciso ter um. Ele está polarizado diretamente, né? O VH aqui tem que ser maior que zero, tem que estar polarizado aqui maior que a tensão aqui, né, de barreira, né? E eu tenho que ter uma corrente de gate maior que zero também. Aí ele vai entrar em condução e só precisa de um pulso de tensão de gate. Depois ele já fica conduzindo lá tranquilo. E só vai ser cessado quando minha corrente aqui principal for nula, tá bom? E quando que ele entra nessa condição que está falando na questão de bloqueio direto? Quando ele estiver polarizado reversamente, ele não vai conduzir, ou se minha tensão de gate for nula. É um ou outro. Aqui ele já vai ficar na condição de bloqueio. Só que ele fala o quê? Devido ao fato de possuir quatro camadas semicondutoras, apresenta em sua operação alta rejeição à influência de taxa de variação de tensão no tempo entre os terminais de anodo e cátodo. Então aqui está entrando a questão o quê? O meu SR não ideal, ele tem capacitância de junção. E o que acontece em um capacitor? Como é que funciona a corrente em um capacitor? Ela é a capacitância vezes a variação de tensão. Aí o que acontece? Se, vamos supor que ele esteja polarizado diretamente, esteja um VH aqui maior que zero, e meu IG esteja em zero, o que vai acontecer? Ele vai estar em bloqueio direto. Minha tensão é que ele vai estar polarizado, porém, se meu gate estiver zerado, ele não vai conduzir. Só que o que acontece? Se meu VH aqui, supostamente, tiver uma variação muito abrupta, o que acontece aqui, ó? Vai ter uma variação muito abrupta nesse capacitor aqui também. E o que acontece se tiver uma variação abrupta? E, rapaz, tem uma capacitância, tem uma variação abrupta, ferrou, vai ter uma corrente de capacitor aqui. Aí na hora que tiver uma corrente de capacitor, ó, vai estar aqui no meu gate. O que acontece? Se ele tiver polarizado diretamente e tiver uma corrente de gate aqui, devido a esse efeito aqui, nessa capacitância, vai ter uma corrente de capacitor, ele vai entrar em condução, sem querer querendo. E aí, meu amigo, ele não tem essa alta rejeição à influência da taxa de variação de tensão. É totalmente errada essa questão, tá? Então, se tiver uma variação muito abrupta de tensão, meu SR tem risco sim de entrar em condução, pois minha corrente no gate aqui pode sim ser maior que zero aqui. Só precisa de um pulso, né? E aí ele vai entrar em condução. Lógico, né? Se tiver meu VH polarizado diretamente. Mas como para ele ficar na condição de bloqueio é isso ou isso, se tiver só nessa condição de gate zero,
Mas se eu tiver meu VH polarizado diretamente, pode correr esse risco, tá bom? Então é isso, é a primeira questão. Bom, vamos para a segunda questão. Ele fala o quê? Em, con- em conversores chaveados, o diodo de roda livre, ou freewheeling, devidamente inserido, tem a função de evitar picos de tensão no circuito quando se tenta forçar uma súbita anulação de corrente em cargas que tenham componentes de natureza indutiva. Então, é o famoso diodo de roda livre. Como é que ele funciona? Vamos lá, eu tenho uma carga indutiva aqui. Se eu tiver uma carga indutiva pela minha fonte chaveada, né? Aí o que acontece? A fonte chaveada, ela é transistorizada, né? Então, ela é chaveada aqui com um componente aqui alta frequência. Mas o que acontece? Quando eu supostamente desligar essa chavinha, como é que se comporta a tensão no indutor? A tensão no indutor se comporta pela sua indutância e uma variação abrupta da corrente. Então, se tiver uma variação abrupta da corrente, eu vou gerar aqui uma tensão indutor, porque tem uma carga armazenada aqui. Então, na hora que eu abrir a chavinha, ela vai querer se opor. Então, vai gerar uma corrente aqui reversa e vai gerar aqui uma tensão reversa aqui nesse sentido. E se gerar essa tensão reversa, se tiver componentes aqui na minha fonte chaveada, pode danificar. E aí pode dar problemas, né? Já fiz isso, tá? Não façam isso. Coloque esse diodo de roda livre aí. E é o que acontece quando tem meu diodo de roda livre aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, na hora que gerar essa tensão reversa aqui, devido à carga armazenada no indutor, ó, vai estar um maisinho aqui dessa tensão e o menos aqui. Aí o que acontece, ó, meu diodo, puf, começou a conduzir, a corrente aqui ó, vai começar a fluir, igual o nome dele, roda livre, ó. Vai ficar rodando aqui, meu amigo, ó, sucesso, sem problema nenhum na sua fonte, né? Então, caso tenha uma variação abrupta aí um desligamento, né? Esse diodo aqui vai ficar responsável por fluir aqui a corrente que vai ser gerada por esse armazenamento do indutor, evitando danos aí e picos de corrente, né, de natureza indutiva. Então essa informação 64 está corretíssima, beleza? Isso aqui certíssimo. Vamos para a próxima questão. Ele fala: fontes de alimentação, fontes de alimentação lineares têm rendimento de potência superior às fontes chaveadas, pois transitores nela utilizados operam com baixos valores de tensão, coletor emissor ou dreno fonte. Tá? Ele está perguntando se a fonte linear tem maior eficiência que a fonte chaveada. Bom, o que acontece? A fonte linear, como até o próprio nome diz, ela opera de forma linear. Então, ela tem transistores lá que controlam normalmente abaixar a tensão, né, de controle ali. Só que o que acontece? Esse transistor, como ele está operando de forma contínua, a fonte linear, os transistores vão estar de forma contínua. E o que acontece quando ele estiver de forma contínua? Eles estão sempre percorrendo corrente ali. Vai, vai ter uma queda de tensão nos mesmos.
que eles vão estar ali dissipando como calor, essa queda de tensão neles. E isso, na eficiência da fonte, é muito ruim, né? Então, pô, tem uma tensão mais de 2 volts. Baixei para 5. Esses 7 volts aí vão ficar dissipando ali todo momento, né? Como fosse em resistores, né? Então, aí a eficiência dele fica muito baixa. Só que o que acontece quando é a fonte chaveada? Ele opera de forma por modulação de pulso. Então, ele vai ficando abrindo e fechando esses componentes, esses transitores, de forma a controlar a minha tensão. Então, ele não vai ser de forma contínua, e sim por chaveamento, né? Dá um exemplo aqui, vai, eu estou aplicando aqui, sei lá, 10 volts. Mas aí na saída da minha fonte chaveada eu quero 5. Então ele controla aqui o pulso, 50%. Logo, minha tensão média aqui vai ser 5 volts, né? Pois ele está operando aqui a 50%, 50% ligado, 50% desligado. Fala, pô, mas e as perdas, né? As perdas vão ocorrer nessa mudança abrupta aqui. Porque o que acontece? No momento que houver desligamento do componente, é como se fizesse um zoom aqui, ó. Fazer um zoom nesse transitório. A corrente, ela, na hora que abrir aqui o meu transistor, a corrente vai estar aqui na direção e ela vai diminuir. E a tensão no componente do transistor vai subir. Só que o que acontece, olha, nós tem nessa variação, antes da minha corrente cessar e do meu transistor ficar polarizado reversamente, tem esse transitório. E nesse transitório aqui, ó, isso aqui é a corrente, isso aqui é a tensão no componente, no transistor. E aqui é a corrente de condução aqui. Então, nesse instante aqui, ó, vai ter um V vezes I aqui, nesse instante. Então, vai ter aí a perda de potência aí, né? A dissipação nessa comutação. Só que aí, o que acontece? Só vai ter perda na comutação. No resto aqui do controle, não. Então, vai ser, comparado ao outro que fica de forma contínua lá, muito mais eficiente. Então, essa afirmação aqui está errada, né? A fonte chaveada tem maior eficiência que a fonte linear. Bom, vamos para outra questão aqui. A outra questão ele fala sobre diodos. Ele fala: o diodo de potência tipo Schottky possui uma junção semicondutor-metal e apresenta tempo de recuperação reversa inferior ao do diodo de potência convencional de junção semicondutor-semicondutor. Tá, a primeira afirmação. O diodo de potência tipo Schottky possui uma junção semicondutor metal. Sim, esse tipo de diodo, ele tem essa região aqui dele. Uma parte é metal, outra parte aqui é semicondutora. Pode ser lá uma junção N, por exemplo. Diferente dos diodos convencionais, né? Que normalmente é uma junção PN, né? Que são duas regiões semicondutoras, porém uma é dopada majoritariamente por elétrons e outra dopada majoritariamente por lacunas. E o que acontece? Ele está perguntando. E além disso, ele apresenta tempo de recuperação reversa inferior ao de um diodo de potência convencional. Aí vamos lá. O que que é um tempo de recuperação reversa? Né? Para a gente entender,
que é um tempo de recuperação reversa, a gente tem que pensar que o diodo não é ideal. É o que acontece. Um diodo não ideal, vamos pensar o diodo junção PN aqui, normal. Aqui a gente tem um anodo, cátodo. Quando ele estiver polarizado diretamente, a corrente vai estar fluindo aqui lindamente, né? Tem uma tensão aqui, vai ter uma queda de tensão aqui, pode ser 0,3, 0,7 volts. E ele vai estar conduzindo. Só que o que acontece? Num diodo não ideal, para facilitar aqui o entendimento, ele tem uma capacitância de junção aqui, devido à região de depleção. E o que acontece? Quando ele estiver aqui conduzindo, tem o 0,07 volts aqui, né? Que, ok, mas ele está fazendo o papel dele principal, que é o quê? Conduzir, está conduzindo diretamente aqui. Só que o que acontece? Meu capacitor está carregado aqui. E o que acontece? No momento que eu mudar meu diodo de polarização direta para a reversa, o diodo ele tem que se reajustar ali para as junções ali, os elétrons, lacunas, se normalizarem até formar normalmente a região de depleção. Aí aqui, de forma análoga, né, tendo essa capacitância, ele tem uma carga aqui armazenada, e na hora que eu inverter aqui a minha polarização, esse capacitor está carregado. Ele fala, opa, mano, inverteu aqui, mas para eu carregar no sentido reverso, eu vou ter que descarregar. E aí vai ter uma corrente reversa aqui. E aí vai ter essa corrente reversa, e aí depois ele carrega reversamente. Então, aí ele normaliza. Só que até normalizar, teve esse tempo aí, né? Ele chama de tempo de recuperação reversa, né? Um exemplo bem simples é, por exemplo, se um diodo ele está ali retificando meia onda, no semiciclo positivo ele vai conduzir tranquilo, só que no momento que ele deveria cortar, entrar em condição de condição reversa, tem esse tempo de recuperação reversa. Aí esse tempo de recuperação reversa é o quê? É aquele tempo que o capacitor descarrega, né, com a corrente reversa, e depois ele vai carregar no sentido reverso. Então, na hora que ele carregar no sentido reverso, tá aqui na condição de bloqueio e normalizou. E aí depois ele vai ficar aqui, e depois eu vai voltar ao semiciclo positivo conduzindo tranquilo, e depois retorna todo esse efeito. E assim vai indo. É o que acontece, ele está perguntando se o tempo de recuperação reversa do diodo Schottky é menor que o do diodo da junção PN. E sim, é. Por quê? Porque essa capacitância aqui, ela é muito menor nesse tipo de diodo do que na junção PN. Porque assim, da onde vem essa capacitância, né? Vamos fazer de uma forma para entender bem tranquilo. Ele vem da região de depleção. Por quê? Como aqui está majoritariamente elétrons e aqui está majoritariamente lacunas, eles vão querer fazer aqui uma forma de. Ó, aqui tem muita elétrons e aqui tem muita lacunas. Só que aí o que acontece? Como aqui está muito dopado negativamente e aqui muito dopado positivamente, eles vão querer fazer uma troca aqui. E na hora que eles fazem essa troca, eles formam a famosa região de depleção. Então aqui, ó, algumas lacunas vão para esse lado e alguns elétrons vão para esse lado. E aí formam a famosa barreira de potencial. E nessa barreira de potencial, que é a região de depressão, é aí o momento no qual cria aqui um campo elétrico, né? A gente pode ver uma região ali que tem um dielétrico, e aí esse diodo não conduz. E só vai conduzir quando tiver a quebra dessa barreira, né? Que é quando tem o 0,7 volts ali. Só que aqui nesse caso aqui, ele só tem um lado aqui da junção. Ele não tem essa troca aqui de majoritariamente lacunas e majoritariamente elétrons. Aqui eu tenho um metal altamente condutivo e aqui eu tenho um semicondutor
altamente dopado negativamente. Então aqui também vai ter uma troca, só que vai ter uma região de depressão muito menor comparado ao outro ali que tem uma junção PN. Então a barreira aqui de potencial ela vai ser muito menor. Então preciso de uma barreira muito menor para eu começar a conduzir aqui, uma barreira de potencial desse tipo de diodo. Então assim, se eu tenho uma barreira de potencial menor, logo a minha capacitância de junção também vai ser menor. Porque o meu dielétrico aqui vai ser menor, né? O campo elétrico vai ser menor. Então aqui meu barra capacitância aqui de junção aqui por analogia é muito menor que a minha capacitância de junção aqui no meu diodo PN. Logo, se minha capacitância é menor, esse tempo de recuperação aqui reverso vai ser menor nesse tipo de diodo, né? Comparado à junção PN, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar aí e não vamos perder os cabelos, hein? Vamos para o próximo bloco aí, pessoal.